Globo Esporte fazendo uma mega cobertura e uma mega matéria maneiríssima sobre a vitória, sobre a classificação do Fogão com 1 a menos sobre a Laú. Mídia paulista tá ficando, de olho no Fogão, porque estão sentindo que o campeão, o bicho papão deles, voltou, tá crescendo na hora certa. E a gente pode enfrentar São Paulo ou Palmeiras já nas oitavas. E tem ainda ESPN, papo de craque, muito conteúdo para vocês sobre Botafogo e Laú. Estamos classificados, agora temos que dar 2 porradas no Brasileirão e que vem o Mundial. Quem sabe uma surpresa aí, o time tá decolando, o time tá engrenando, vem reforços, vamos sonhar aí. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, Live Pix, e-mail e Pix do canal, aqui embaixo na descrição. Jet Sport, melhor loja de materiais esportivos do Brasil, canal aqui, o canal Notícias do Fogão, tem cupom de 10% de descontos para vocês, tá na descrição, Instagram na descrição, canal Reserva na descrição e canal de react torcedores também. Vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Começamos com o Botafogo, que passou para as oitavas da Libertadores. Vitória, objetivo alcançado, com 1 a menos, inclusive desde o primeiro tempo, um sufoco danado. Isso te lembra alguma coisa? Hoje o botafoguense está olhando para o time e enxergando um caminho. A Libertadores é uma competição muito importante. É isso, a gente segue firme na nossa luta. Mostramos a nossa dedicação, o quanto estávamos preparados para esse jogo. O Botafogo redescobriu a vocação para renascer na Libertadores. A equipe chegou na última rodada precisando vencer a Universidade do Chile. A diferença dos dois times era de apenas 1 ponto. A Laú, líder com 10, Botafogo em terceiro com 9. Estavam muito próximos na tabela. O segundo colocado do grupo, o Estudiantes da Argentina, também com 9 pontos, mas com melhor saldo que o Botafogo, jogava em casa no mesmo horário contra o Carabobo da Venezuela, que só tinha conseguido 1 pontinho até então. Newton Santos estava lotado. Mais de 36 mil torcedores, que se empolgaram no início, vendo o time partir veloz e com atitude para cima do adversário. Aqui, a sorte dos chilenos é que a bola parou no pé menos favorecido do cuiabano, que estava na cara do gol. O Botafogo dominava a partida. Porém, o sonho de avançar de fase tomou um solavanco aos 23 minutos. O Jair perdeu a bola no meio-campo e acabou entrando duro no Aranguiz. Levou amarelo. Na sequência, o árbitro foi chamado pelo VAR e, ao rever o lance no vídeo, voltou com um cartão vermelho para o zagueiro. Na hora que o Jair foi expulso, eu acho que todos os torcedores, nós jogadores, a gente voltou um pouquinho, alguns meses atrás, né? 30 de novembro de 2024. Na final da Libertadores, o Botafogo teve um jogador expulso no primeiro minuto da partida, o Gregory. Conseguiu superar a desvantagem numérica, venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1 e se tornou campeão. E a gente lutou pelo Jair, assim como lutamos pelo Gregory lá. Assim como o Arthur Jorge na final da Libertadores, o técnico Renato Paiva não mexeu no time. Recuou quem para a zaga? O Gregory. Olha o destino. E a primeira coisa que os jogadores fizeram depois do Jair ser expulso, uma reunião em campo. Assim como na final da Libertadores. Eu só falei que a gente tinha chance de fazer de novo. Infelizmente nós fizemos. Aos 37 minutos, o Igor Jesus aproveitou um cruzamento do Savarino e fez 1 a 0. No segundo tempo, a Laú voltou disposta a crescer na partida. O Arangues acertou o travessão. O Fernandes chutou uma que passou muito perto. E o Guerra, por 1-3, não empatou. O Botafogo se defendia e o Igor Jesus puxava os contra-ataques a muito custo, mas com muito talento. Numa dessas jogadas, saiu um gol do Arthur, que foi anulado porque o Igor tocou com a mão na bola no início do lance. Foi o único momento em que o ídolo de visita, Luiz Henrique, cheio de sacola na mão, comemorou um gol mesmo anulado do Botafogo.
já que ele se atrasou para chegar ao estádio e só apareceu no camarote no segundo tempo. O que veio na sequência dentro de campo foi entrega e dedicação para segurar o resultado. O clube avançou para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo A. O Estudiantes venceu o Carabobo por 2-0 e passou em primeiro. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso jogámos com 11, porque de facto a torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Assim está comprovado. Para alguns times, jogar com um a mais contra o Botafogo não é um bom negócio. É um fato, né? E na saída desse jogo, um torcedor da Universidade de Chile foi preso em flagrante por fazer gesto racista ali no entorno do estádio Newton Santos. Ele foi encaminhado para a cadeia em Benfica. Se tem alguém que deve ter chamado a atenção do Carlo Ancelotti na noite de ontem, foi o Igor Jesus. Jogou muito bem, não apenas por ser decisivo, mas ele estava on fire, a fim de jogo, a fim de mostrar futebol, e foi fundamental para o Botafogo conseguir essa classificação. Aliás, só para lembrar os mais supersticiosos, o Botafogo no ano passado veio da pré-Libertadores e se classificou também em segundo lugar. E foi conquistando até chegar o título. Edu Dracena, será que o Botafogo pode seguir o mesmo roteiro? Renato, o Botafogo vem crescendo na hora certa, né? Um empate já o tiraria da fase de grupo, né? Ficaria em terceiro. Então isso mostrou, e o Botafogo vem ressurgindo das cinzas, porque na final da Libertadores, com um a menos também, desde o primeiro minuto, foi lá e foi campeão. Bem lembrado. Agora com um jogador a menos, foi lá, um jogo decisivo, e foi lá e conseguiu ganhar de um rival que estava concorrendo com ele para a próxima fase. Então o Botafogo vem crescendo, mostrou que jogar no Rio de Janeiro com a sua torcida vai ser muito forte, vai ser muito difícil de vencer. E eu acredito que o Botafogo pode ser um dos candidatos ao título aí da Libertadores. É um dos grupos mais disputados, esse Grupo A. Mas no final das contas, a gente vê o Estudiantes e também o Botafogo seguindo Cicinho. E o Ancelotti nem perdeu tempo, já foi trabalhar, ver de perto a partida, acompanhar alguns atletas. Além do Igor Jesus, eu não sei se outro chamou tanto a atenção, mas ele pelo menos se credenciou. Exatamente, Renata. O papel do treinador é esse, né? Então é analisar. E o que ele viu ontem, você analisar o desempenho do Igor Jesus e também um jogador que chamou muita atenção foi o Alex Telles. Muito consistente ali no sistema defensivo. E lateral esquerdo é uma posição que ainda a gente não tem o titular absoluto na seleção brasileira. Então acredito que o Ancelotti deva ter visto com bons olhos. Mas o que vale ressaltar é o desempenho do Botafogo, um jogo totalmente com espírito de Libertadores. Um jogador a menos e soube jogar, não sofreu atrás, porque colocou o time bem posicionado ali e conseguiu fazer um jogo muito assim, agradável à vista dos torcedores. O Ancelotti viu com bons olhos esses dois jogadores, porque o que eles jogaram nesse jogo foi algo assim surpreendente. Ronaldão, interessante também que agora o Botafogo pode viajar, pensar no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, com mais carinho, com mais atenção. Pelo menos já cumpriu a sua função, permanece na Libertadores. Cumpriu a função e sai com uma bagagem boa, né? Pelo menos a união que demonstrou essa equipe nesse jogo, porque é um jogo dificílimo, realmente foi, um jogador a menos, você acaba correndo mais. E aí quando você sai de uma competição como essa, já entra num Mundial, não credencia ser campeão. Credencia você ter uma estrutura forte para você tentar, pelo menos, passar pelas dificuldades. Agora, campeão eu não diria, mas sai com lastro. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina.
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN? E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer. Eu sou cliente deles há mais de 10 anos. Eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Vamos lá pro Rafael Marques então, porque Rafa, aí no Rio de Janeiro, no Newton Santos, bom, você tá no Maracanã, pelo que eu tô vendo, onde o Flamengo hoje entra em campo, o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima e como foi na temporada passada, nessa o Botafogo vai sobrevivendo e pode ir muito longe, hein, Rafa? Você conectado com a gente aqui no Sport Center. Foi a lá Botafogo, é o que dizem os alvinegros ao longo desta quarta-feira, depois da vitória ontem, na base da entrega, da superação, jogando com um homem a menos 3/4 do jogo. O Botafogo venceu a Laú pelo placar de 1-0, com um gol marcado pelo Igor Jesus aos 38 do primeiro tempo, quando o Botafogo já estava com 10 em campo, né? O zagueiro Jair foi expulso aos 24 minutos. E ainda assim, o time se superou, conseguiu manter um bom controle técnico da partida, criar a oportunidade de fazer um gol, e aí, como gostam os mais modernos, soube sofrer na sequência da partida alguns bons ataques da Laú e segurou esse placar de 1-0. Teve até um segundo gol marcado pelo Igor Jesus, mas depois ele foi anulado com a participação do VAR. Houve um toque de mão no início da jogada. Maior público do ano no estádio Newton Santos, mais de 36 mil torcedores, aquilo que a gente já previa ao longo do dia de ontem. A torcida alvinegra se fez presente, deu check no jogo e o Botafogo fez o que dele se espera como atual campeão da América, avançou de fase, está nas oitavas de final da Conmebol Libertadores como segundo colocado no grupo A. O Estudiantes da Argentina é o primeiro colocado e a Laú está eliminada, mas deve se classificar para jogar aí o playoff da Sul-Americana como a melhor terceira colocada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Personagens do jogo de hoje a gente traz aqui no Sport Center. Primeiro, o volante Marlon Freitas falando sobre a união entre os jogadores, a família do Botafogo, e depois o técnico Renato Paiva dizendo que com 12 expulso passou a jogar o Fantasma. Uma classificação muito importante para a gente. Não tivemos um início de ano muito bom, mas a gente tem uma coisa no nosso dia a dia, uma coisa que já está enraizada, que é a questão da família. E na família você não pode deixar ninguém para trás. E foi assim o ano passado e hoje novamente. É por nós, cara, pela nossa família, pela torcida, que fizeram uma grande festa. É um dos momentos mais difíceis. Você tem que se unir, que você tem que ser ainda mais família. Eu escutei ali dentro, disseram-me ali dentro, que nós jogámos com 10 um monte de tempo. Não jogámos, não. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso, jogámos com 11. A torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Naquele momento em que era mais fácil entrar em descrença, não acreditar, dizer aí outra vez, foi o momento em que eles equilibraram o jogo
da forma que equilibraram. E aí temos números do Igor Jesus contra a Universidade do Chile. Olha só, liderando todos esses indicadores. O jogador que mais esteve com a bola, que mais agiu na área do rival. Ainda duelos vencidos também foi o primeiro com 15, faltas sofridas 5. Jailson, fazia um tempo que a gente não, né, tô puxando aqui assim, a última vez que foi um grande destaque do Botafogo foi o Igor Jesus e ontem vocês estavam destacando que ele realmente brilhou. Então, só vou pegar um gancho na resposta do Renato Paiva do "e novamente", não foi "e novamente" sim, no caso. Foi "e novamente" porque ele lembrou muito a final da Libertadores, o que aconteceu quando o Gregori foi expulso. Enfim, eu vou pegar o gancho do Igor Jesus porque tem muita coisa pra gente falar desse jogo. Assim, primeiro, o Igor Jesus, depois que o Renato Paiva muda o esquema de jogo e tira ele de ficar isolado na frente, sozinho como referência, só jogando de costas, acho que o futebol do Igor Jesus cresceu. Isso não é no jogo de ontem. Não. Desde o Renato trabalho, Paiva. Tá. Depois que ele desistiu de colocar, por exemplo, um 4-2-3-1, um 4-3-3 que seja. Botando alguém próximo a ele. Foi o Juan, o próprio Arthur. Ontem o Savarino e o Arthur também chegaram próximos ao Igor Jesus. Então acho que o futebol do Igor Jesus melhorou no momento que ele teve uma companhia maior no ataque. Tá? E falando especificamente do jogo de ontem, cara, assim... O Jair, de bobeira, uma bobeira mesmo, porque ele dominou errado e acaba dando um carrinho foi muito mal, né? Não tinha a menor necessidade. E era um cara que a gente estava elogiando, que vinha bem no Botafogo, o Jair teve, né? A zaga do Botafogo, né? O Jair e o outro, David Ricardo. Bem também. Só que ontem foi a volta do Barbosa. O Barbosa voltou ontem também, o Savarino. Bem demais o Barbosa. Voltou bem demais. E ontem eu tinha dúvida, assim, em relação ao Savarino mesmo. Porque o Savarino também voltou, essa entrada ele não tem a menor necessidade. Ele 22 minutos. Ainda ficou uma confusão danada na hora. Demorou muito, né? Em relação à expulsão ou não, gente. Não precisa de dúvida em relação a isso daí. Tanto que os jogadores do Botafogo, eles tentaram bater a falta rapidamente. Justamente, teve uma conversa, não lembro com quem, acho que foi o Jair e o Vitinho, se eu não estou enganado. Ficaram ali conversando do tipo... vamos ver se a bola volta logo, vamos ver se volta logo. Porque se chamar no VAR, eles mesmos já sabiam que não ia ter como. Se chamasse no VAR, ia confirmar que ia ser expulsão. E foi isso que aconteceu. Mas aí o que me pegou, pra mim, é a imagem do jogo. O que é? A resenha do Marlon Freitas logo depois da expulsão. Aquela que a gente estava vendo ali. Pra mim, essa é a imagem do jogo. Dos jogadores se ajeitando ali, eles se uniram, o Marlon Freitas provavelmente falou ali em relação, sim, à final da Libertadores. Mas isso é bom? Bom demais, pô. Bom demais, não precisou de troca, o Gregori desce pra fazer o miolo da zaga, e aí o Savarino desce um pouco, o Marlon Freitas fica um 4-4-1, e o Igor Jesus, que eu nem cheguei o que o Igor Jesus fez ontem foi sacanagem. A gente viu isso em Buenos Aires, né, Jailson? Não, então. Exato. Mas aí, Rafa... Só que foi diferente pra mim em Buenos Aires. Em Buenos Aires, pra mim, o Botafogo fechou a linha de 5. Porque o Luiz Henrique, na época, e o próprio Savarino descem mais. E o Almada vai circulando ali, o Almada que é o cérebro do time. Ontem não, ontem foi o 4-4-1 e o Igor Jesus se desdobrando pra fazer tudo. O Igor Jesus ontem fez tudo nesse time do Botafogo. Então, mas aí, Rafa, claro que eu perguntei se é bom, né? Ou, se foi legal a gente ter visto a imagem, porque isso não deveria partir do treinador. Porque, por exemplo, quando tem esse problema na Libertadores, quem age e chamou a atenção foi o Arthur Jorge. O Arthur. Né? Então, assim, é claro que é legal você ver como eles ali se arrumaram, mas, assim, deveria partir do treinador ou não? Os caras em campo deram conta, Rafa? Eu acho que essas coisas são muito complexas, né? Na verdade, o ideal é que sempre parta do treinador, porque é preciso ter um comando. Até porque se as coisas dão errado no futebol, serve para o jogo de ontem, serve para a final da Libertadores, serve para qualquer partida de futebol profissional. Quando as coisas dão errado, quem responde para a torcida, quem responde para a diretoria, quem paga a conta é o técnico. Então, assim, conceitualmente, essa é uma decisão do treinador. Agora, se você está lidando com um grupo cascudo, rodado, que já tem um entendimento grande do que cada um pode contribuir, onde há uma liderança em campo, ou algumas lideranças em campo, que às vezes não são tão notadas pelo torcedor, mas que se resolvem entre eles, como conversa direta, o chamado pé de ouvido, e no futebol isso é muito comum, eu não vejo nenhum
problema nisso, não acho que seja algo condenável. É evidente que é muito fácil você analisar quando o resultado ele é favorável. Difícil você fazer essa análise quando as coisas dão errado. Mas eu não penso que esteja escrito em pedra. O conceito é, o técnico decide. Mas se em campo os jogadores se ajustam para que haja também um consenso, não vejo nenhum problema que eles tenham essa interferência na decisão final, que no final das contas acaba sendo do próprio treinador. E é preciso também considerar uma comparação ao que eu falei, né, o que eu levantei aqui em relação à final da Libertadores do ano passado, que lá a expulsão foi do Gregori, de um homem de contenção, de um volante, alguém que tem um papel tático muito bem definido. Ontem a expulsão foi de um zagueiro e alguém pode cumprir a função dele. A função do Gregori, teoricamente, ninguém teria aptidão para cumprir. Então o nível de exigência para que a coletividade respondesse àquela expulsão era maior, até por ser uma final de Libertadores, e ontem era um jogo de classificação. Também tinha seu peso. E o que importa para o torcedor do Botafogo é que nos dois momentos as coisas saíram a contento, né? Claro, e muitas vezes quando não dá certo, às vezes a gente fala assim, poxa, mas o jogador tem que ter atitude em campo, né? Tem que perceber o que está acontecendo. E foi o que aconteceu ontem, só pontuar uma coisa rapidinho para passar a palavra para o Donk. Os jogadores do Botafogo, né, muitos deles estavam na final da Libertadores. O Renato Paiva não estava. É verdade. O Marlon Freitas estava na final da Libertadores. Sim, sim. Então acho que por isso também que rolou aquela reunião ali. Ele falou, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Tudo bem, tem os ajustes táticos a serem feitos, mas vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez naquele dia. Eu vejo essa reunião muito mais como para destacar a postura dos jogadores do que falar, olha, tirou a autonomia do Renato Paiva. Acho que não entra nem um pouco nesse mérito. Até porque se o Botafogo evoluiu coletivamente na temporada, passa muito pela questão tática que o Jailson já explicou em relação de alguém estar mais próximo do Igor Jesus. Tinha uma queda individual dele, isso é nítida, mas o coletivo também influenciou para essa queda do Igor Jesus. E acho que agora o time tem se recuperado. E acho que o Botafogo teve uma mentalidade também, e aí passa também pelo mérito do Renato Paiva, de entender também bem o cenário do jogo. Porque a partir do momento que tem um jogador a menos, e Laú teve 67% de posse de bola, o Botafogo foi muito bem nesse sentido, de atrair, dar a bola para a LDU e explorar o contra-ataque, a transição. Talvez a Laú foi um pouco ingênua, sabendo que o Botafogo teria isso. E é um time que é muito cascudo nessa questão de ser vertical e permitiu isso ao Botafogo. Tanto que a gente falou, as melhores chances foram do Botafogo. Laú teve uma bola na trave e uma finalização apenas no alvo. Então acho que o Botafogo teve muito mérito. Ofensivo, a gente destaca muito o Igor Jesus, porque de fato, muitas vezes era ele lutando contra a defesa, até pela característica da desvantagem numérica, e ele consegue. Mas defensivamente foi um jogo muito sólido, o Barbosa jogou muito bem, os dois laterais, o Gregori descendo na linha de defesa, Marlon Freitas nesse aspecto de liderança. Então foi um Botafogo que, assim, hoje o torcedor ele tem que estar muito feliz do time dele, sim, porque conseguiu a classificação de forma dramática, um cenário complicado, vê o time evoluindo, mas a postura desse time... o torcedor se orgulha disso. É para deixar orgulhoso. Enche os olhos. É para deixar orgulhoso. Enche os olhos. E não só a liderança, assim, a postura do Marlon Freitas, porque quando precisava zerar, fala, né, de chutar a bola para onde tinha que chutar, ele conseguia lançar o Igor Jesus. Ele não estava só zerando a bola. O Igor Jesus fazia uma diagonal, às vezes, e ele conseguia lançar o Igor Jesus, que ia lá, brigava, ganhava na velocidade, conseguia reter a bola, e aí você tirava o time de trás. Provavelmente o Ancelotti gostou do que viu, hein? Então, era isso que eu ia perguntar. Isso daí é bom demais. Porque é o seguinte, ele viu viveu a experiência do que é a Libertadores? Viveu a experiência nitidamente, né? Ainda mais com um jogador a menos. Libertadores tem experiência maior, né, o Rafael? Sensacional, né? É muito bom poder viver a atmosfera de um estádio no Brasil. Ancelotti é um cara hiper vitorioso como jogador, como técnico, conhece muita coisa do mundo da bola, o futebol é um esporte global, mas algumas culturas, né, são peculiares, são específicas, e a primeira vez que ele assiste um jogo no Newton Santos, empoderado na condição de técnico da seleção brasileira, depois de ter feito uma convocação sem nenhum jogador do Botafogo presente. E aí a gente pensa o seguinte, né, em termos práticos, certamente ontem, depois de ter visto o jogo, ainda mais num cenário adverso, ele deve estar pensando já em questões futuras, em decisões.
não para a lista imediata, ao menos que alguém se machuque, não tenha condições de se apresentar para os jogos contra Equador e Paraguai, mas pensando nas futuras listas, ainda em eliminatórias e também na preparação para a Copa do Mundo nos amistosos, ele certamente ficou com a imagem positiva de alguns jogadores. Porque uma coisa que o Ancelotti sabe, ele já falou sobre isso em algumas coletivas quando ele é técnico do Real Madrid, é o valor da competição. E ele está suficientemente informado sobre o que significa uma Conmebol Libertadores, sobre o que é ser campeão da competição, o que é fazer um jogo decisivo nesta competição valendo vaga para o mata-mata, o que é jogar com um homem a menos diante do torcedor e ganhar o jogo. Então, assim, certamente alguma coisa ele vai atribuir à metodologia do Paiva, mas muita coisa o Ancelotti certamente está atribuindo dentro da mente dele ao que os jogadores foram capazes de fazer. E aí, para futuras listas, talvez o Botafogo seja, digamos, mais bem observado, né, avaliado em termos de seleção brasileira. E um aspecto que eu acho importante do Igor Jesus quando a gente fala, o Ancelotti quando fala da convocação de Casemiro, de Richarlison, jogadores que voltam, eu conheço a atitude deles. E isso é valorizado. Numa disputa de centroavante, que não tem ninguém consolidado, Matheus Cunha acho que é o mais consolidado, mas é um cara ainda de característica diferente, nem tanto um 9. Quando ele olha esse tipo de jogo, ele conhece um pouquinho mais da atitude do Igor Jesus, de um cara que já passou pela seleção no último ano e teve boas atuações. Então, nesse aspecto, eu acho que quem tem aí no Botafogo, tem esse que estava na seleção, perdeu um pouco de espaço. Até porque quando ele é questionado dos jogadores que ele convoca aqui e atuam aqui no Brasil, os do Flamengo, o do Palmeiras e o do Corinthians, ele fala, eu estudei o Botafogo. Porque era um adversário que a gente enfrentaria no Campeonato Mundial. Então, ele já sabia do Igor Jesus e recebeu esse cartão de visitas, Jailson. Baita cartão de visitas do Igor Jesus. E aí é o que eu falo. Ontem o Igor Jesus ele foi exigido fora da característica dele. E eu acho que isso daí você bota ainda mais a pulga atrás da orelha do novo treinador da seleção, porque o Igor Jesus é aquele cara, camisa 9, brigador, faz pivô, ganha bola aérea, inclusive ele fez gol assim pela seleção brasileira, só que ontem ele foi exigido em outra característica, ele teve que correr, teve que dar tiro, teve que ganhar na velocidade, inclusive a gente estava vendo ali o lance de cartão amarelo que ele ganhou, o cara na velocidade ele foi abraçado ali, agarrado, então acho que ele foi muito bem mesmo ontem o Igor Jesus, tem subido, né, de produção por conta que eu já falei, ter um companheiro de ataque, então agora a ver, porque realmente a vaga ali de centroavante da seleção está em aberto. E agora ainda com a contusão do Yuri Alberto, estão pensando nos jogadores daqui, né? O Yuri Alberto não foi chamado, mas seria uma opção. Aí vai ter essa disputa aí com o Pedro. Aliás, hoje tem mais, hein, de Conmebol Libertadores. Bom, vamos lá então, começar a falar dos clubes do Rio de Janeiro. Cara, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido Arthur. Arthur eu conheci ontem lá no estádio Newton Santos, né? Gosto do nosso trabalho, enfim, abraço Arthur. Tava fotografando lá a torcida no estádio Newton Santos. Um abração, irmão. Prazer te conhecer. Vamos lá, é hora da gente falar do Botafogo. Cara, que vitória sensacional, que classificação pesada do Botafogo, porque, mais uma vez, né, exemplo do que aconteceu no ano passado na final da Libertadores, com a expulsão do Gregori com 40 segundos de jogo, ontem um pouquinho mais, né, 27 minutos de jogo e o Jair Cunha expulso, o Botafogo com a partida, na partida, a maior parte do jogo, com um jogador a menos, mas conseguiu essa vitória extremamente importante. Show de Igor Jesus, que partida do Savarino, sabe? Vitinho muito bem na direita, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas depois do Rodrigo Brandão. Fala, Brandão. É isso, Azevedo, que vitória fantástica do Botafogo na noite de ontem. Vitória que carimbou o passaporte para a próxima fase da Libertadores da América. E foi com um roteiro bem parecido com a final da Libertadores do ano passado. Uma expulsão no começo do jogo, o Jair foi expulso aos 27 minutos, que poderia ter colocado tudo a perder, não fosse o 12º jogador, que se tornou o 11º. A torcida do Botafogo foi fundamental na noite de ontem e, claro, aliado à tática, a estratégia criada pelo Renato Paiva após a expulsão e a dedicação dos jogadores em campo fizeram com que o Botafogo saísse vitorioso. E a gente vai ouvir o Renato Paiva falando justamente sobre isso. Primeiro, exaltando a torcida e depois analisando o jogo. Naquele momento em que era mais fácil entrar em descrença, não acreditar, foi o momento em que eles equilibraram o jogo. Um apoio constante durante os 90 e muitos minutos e de facto era para mim praticamente impossível ganhar este jogo ou manter esta vantagem durante o jogo. Portanto, a primeira palavra é de agradecimento do fundo do meu coração para a torcida, para o trabalho que fez antes e durante o jogo. Foram fundamentais.
Pois é uma vitória que demonstra muito a marca deste grupo de jogadores. Já não é a primeira vez que isto acontece, já não é a primeira vez que acontece em momentos de grande tensão, em momentos de grande decisão, e de facto isto demonstra a capacidade de acreditar, de lutar e defender este escudo. Acho que o nosso adversário, que joga muito bem, podia ter facilmente vindo para aqui e fechar-se lá atrás com um bloco muito baixo e não abdicou do seu 5-3-2, mas a grande oportunidade é um remate de longe que bate no ferro, e de resto foi uma vitória, acho que, da compreensão tática dos jogadores, daquilo que era preciso fazer, sem nunca deixar de ameaçar a baliza adversária. Tá aí, portanto, o técnico Renato Paiva. Ao apito final, foi aquele clima de título. Jogadores, comissão técnica, torcida, todos comemorando não apenas a vitória em si e a classificação, mas a vitória diante das adversidades. Um clima de tensão que tomou conta do estádio até o último minuto de jogo. Todo o time mereceu destaque, mas um jogador em especial teve uma atuação de gala. Igor Jesus, não só pelo gol marcado, mas pela atuação em si. Jogador que brigou por todas as bolas, correu, lutou, se desdobrou, terminou o jogo extenuado, uma atuação nota 10. Foi disparada a melhor partida do Igor Jesus com a camisa do Botafogo. O Glorioso termina a fase de grupos na segunda colocação, com os mesmos 12 pontos do Estudiantes, que também venceu na noite de ontem, porém, nos critérios de desempate, o Estudiantes ficou em primeiro e o Botafogo em segundo, mas o importante mesmo foi a classificação. Agora os jogadores terão uma semana tranquila até sábado, dia em que os jogadores viajam para Santos, onde enfrentam a equipe da casa, o Peixe, pelo Campeonato Brasileiro. E o sorteio da próxima fase da Libertadores acontece na segunda, dia 2 de junho, o Glorioso vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Glória Eterna. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão. Cara, e como valeu, né? Como valeu, que partida ontem. A gente tem que pontuar algumas situações, por exemplo, o Botafogo mais uma vez jogando com um a menos, 27 minutos do primeiro tempo. Começa a entrar com 10, vai ser melhor. Tem alguém, o Hugo Pereira, quer dizer que pro Botafogo jogar bem tem que perder no jogador, porque não sai jogando com um a menos. O Botafogo vem jogando bem com 11, com 10, enfim. Melhorou. Né? Aliás, os críticos do Vampirão diminuíram consideravelmente, né? Cara, não tem razão pra isso, e né? E tem dedo dele no resultado ontem. Além do grande jogo do Igor Jesus, disparado melhor em campo, provavelmente a melhor atuação da carreira do Igor Jesus. Acho. Não só a melhor atuação dele no Botafogo, acho difícil que ele tenha jogado tão bem. Porque assim, o futebol vai além dos números, né? O tanto que ele desafogou o time com aquelas puxadas de contra-ataque. Definitivamente ele foi o melhor em campo, mas muita gente fala do Arthur Jorge na final da Libertadores, que mexeu no time sem trocar peças, basicamente com os jogadores que tinha em campo, ele manteve o Botafogo no domínio do jogo. Ontem foi a mesma coisa. O Botafogo não tirou um centroavante para colocar um zagueiro, até porque nem tinha esse zagueiro à disposição, né? Ele simplesmente puxou o Gregory para jogar na zaga, manteve o domínio, o objetivo de marcar gol, já que o Botafogo estaria eliminado com empate, e o Botafogo fez um grande jogo, né? Taticamente, emocionalmente, o Botafogo se manteve sereno, correu riscos, claro, porque tinha um adversário forte do outro lado que colocou uma bola na trave, era impossível você com um jogador a menos não correr riscos, mas no fim das contas foi aquela partida taticamente e emocionalmente perfeita, e foi muito justo o Botafogo se classificar mesmo diante dessas condições adversas. Agora, fica aí a lição pro Jair, né, cara? Não deveria, de maneira alguma, ter sido expulso daquela forma num jogo tão importante. Foi uma expulsão infantil de um jovem jogador que tende a evoluir, mas tem que ser cobrado porque custou muito dinheiro. Foi o principal investimento do Botafogo na temporada e não deveria ter deixado o time na mão nessa situação. Vamos lá, rapaziada, tá aqui o Vitor Hugo. Azevedo, manda um abraço pros meus filhos botafoguenses, Lucas e Thales, indo pra escola, sempre vindo vocês. Um abraço aí, Lucas, Thales. Um abraço, Vitor. O Matheus tá por aqui, olha, fala Azevedo, todo dia escutamos aqui na loja o Papo de Craque. Mande um abraço pro meu amigo Marcelo Cadelão e pro Rosalvo. Marcelo Cadelão é ótimo. E o Rosalvo, escutamos o Papo 1 e o Papo 2. Um abraço, Matheus, o Marcelo Cadelão e o Rosalvo. O Marionete também tá por aqui perguntando se você sentiu o dedo do Vampirão, Vitoca. Certamente, ontem a vitória tem dedo dele, pela maneira como ele conduziu o time, mesmo com um jogador a menos, e depois pelas alterações quando o time vencia. Foram alterações muito inteligentes. Eu gostei demais do jogo, acho que o Botafogo precisava de tempo para que ele implementasse o trabalho, ainda carece de reforços.
para o segundo semestre, mas a contratação de reforços passava pelo jogo de ontem. Se o Botafogo tivesse ido para a Sul-Americana, ia atrair os reforços de uma prateleira. Indo para a próxima fase de mata-mata da Libertadores, a prateleira é outra. O Bruno Alevato, o Botafogo vai bater como uma das melhores campanhas, mesmo terminando em segundo. Que grupinho chato foi esse? Que grupinho do Botafogo, foi chato, porque tem um saco de pancadas, né? É o mesmo caso do grupo do Flamengo. Todo grupo tem um saco de pancadas, no caso desse grupo foi o Carabobo, no caso do Flamengo é o Deportivo Táchira. Os times precisam ganhar mais confrontos diretos do que o normal, do que quando é aquele grupo mais embolado. E foi isso que aconteceu, o Botafogo se complicou no jogo contra a Laú fora, perdendo e depois perdendo também para o Estudiantes naquele frango do John. Acho que dava para ter se classificado com mais tranquilidade, mas o planejamento do Botafogo não permitiu que essa classificação fosse mais tranquila. Agora é outro campeonato. A questão é só que o Botafogo vai decidir fora de casa direto, né? Mas isso já aconteceu no passado e o Botafogo chegou na final. Bom, pessoal, o Botafogo ele tá começando a ganhar uma cancha. Sabe a cancha? Experiência de Libertadores, coisa que a gente, sinceramente, não é vergonha nenhuma, a gente não tinha essa experiência. A gente jogava Libertadores tipo uma vez a cada 10 anos. Espaços de 10, 8 anos, 15 anos de distância entre uma participação e outra. Então não tinha como você ganhar a experiência desse jeito. Libertadores é uma competição muito específica. Não é uma Copa do Brasil, não é uma Champions League, não é. É diferente de tudo. É diferente de tudo. Então só jogando muitas vezes você ganha cancha, ganha experiência. E o Botafogo tá ganhando uma... Sabe aquela coisa, aquela aura, aquela mística que, por exemplo, o Grêmio tinha de ser o time copeiro, o time que não desiste nunca, que mesmo com 3 a menos vai lá e busca, que no mata-mata é perigosíssimo e tudo mais. O Botafogo tá ganhando uma mística de time cascudo, de time inabalável. O que nós éramos de pipoqueiros em 23, né, aquela coisa do psicológico, mental, tudo mais, ninguém fala de mental mais. Ninguém fala de mental mais. Então o Botafogo tá ganhando aquela mística de, pô, mesmo com um a menos, não dá pra desconfiar do Botafogo. Ele vai lá e ganha. Então isso aí é uma coisa que vai mudando a mística, a imagem do clube. Isso é muito bom. Ano após ano, o Botafogo vai ganhar, vai começar a mostrar pro mundo uma nova imagem. E daqui a gerações futuras vão ver o Botafogo não como um time que, tudo que acontece com o Botafogo, coisas que acontecem com o Botafogo, como coisa negativa. Não, vai ser algo positivo. Coisas que acontecem com o Botafogo, como por exemplo, ganhar toda hora que tá com a menos. Expulsou o jogador, joga melhor e ganha. Coisas que acontecem com o Botafogo. Uma mística de time, vamos dizer assim, que não desiste nunca, resiliente, batalhador, que confia até o final. Tá começando a virar essa imagem do Botafogo. Então isso é muito legal. Vamos dizer assim, a mudança gradativa da imagem que o mundo tem do Botafogo. Eu tô vendo rivais ficando... Sabe aquele meme que a gente tá falando ultimamente? Com um a menos joga melhor. Tem rivais pé da vida, porque, porra, esse time desgraçado, parece que quando expulsa o jogador joga melhor, pô. Eles estão falando isso, não é nem a gente não. Então é muito positivo, isso é muito bom pra gente. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo tem o Instagram do nosso canal, tem o canal Reserva e tem o canal de React de torcedores, né? Aqui em cima, LivePix. Tem aqui embaixo também o link da nossa loja patrocinadora do canal, que é a Jet Sport, né? Cupom Notícias do Fogão 10 para quem quiser desconto aí. Quem quiser mais desconto ainda, vire membro. Membros têm descontos exclusivos nessa parceria com a Jet Sport. 4 planos de membros de 3, de 5, de 15, com 3 ou 5 reais, valores simbólicos, menos que uma coquinha KS e que uma coxinha na rua, uma vez no mês, você já paga, né? Economizando isso, você já paga aí o valor do plano de membros e ajuda muito o canal e ganha cupons exclusivos na Jet Sport. Ali em cima o e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com, e-mail de contato. Quiser fazer uma parceria, um jabá, um merchan no canal, manda por lá. Convidar para uma live, manda por lá. Convidar para um evento, né? Tamo junto, chama lá também que a gente vai. E é isso. Também é o nosso Pix do canal, tá? Mande aí qualquer contribuição pra gente. Aqui em cima, Live Pix. Tamo junto sempre. Um abraço a todos. Partiu. Até o próximo vídeo.